Me convence de um argumento aí que seja legal, assim, pro cara hoje começar um relacionamento. O que ele teria de vantagem? Eu vejo inúmeros relacionamentos. Primeiro, inúmeras vantagens. Primeiro que nós somos seres gregários, Júnior. Concordo. Nós fomos feitos para nos relacionar. E as famílias a família é um meio de estrutura mais sólido para um homem prosperar financeiramente. Tem um estudo nos Estados Unidos que fizeram, pode colocar no Google, que mostra que eu acho que era mais de 90% dos homens que eram milionários nos Estados Unidos, eles tinham casamentos há mais de 10 anos. Então, a solidez do casamento, de um relacionamento, eu acho que traz uma paz para o homem ser próspero, para o homem evoluir na vida, de um bom relacionamento, claro. Eu concordo, já vi esse estudo. O que eu acho é assim, o relacionamento ele vale a pena. Eu concordo com você, a família, até já trouxe isso no canal, sempre foi o que funcionou. O que eu acredito é que não vale a pena hoje em dia, para a maioria dos homens, para muitos. Inclusive aqui assim, no Brasil a gente não tem muitos homens. Esse é um argumento muito extenso, né? Você tem várias ideias que você pode colocar para trazer essa opinião que eu tenho sobre isso, por exemplo. Algumas. Nos Estados Unidos você tem o exemplo de que homens eles não estão tendo acesso, as mulheres está diminuindo, por exemplo. Você tem pesquisas que demonstram isso. Então não é como se muitas vezes o homem ele estivesse dizendo assim, não, eu não quero relacionamento. Muitas vezes ele nem consegue chamar a atenção das mulheres para ter, e quando ele consegue chamar a atenção das mulheres, não é exatamente o perfil de mulher que ele gostaria de ter para um relacionamento, e às vezes o que essa mulher vai trazer para um relacionamento não é a ideia que ele gostaria de como fosse esse relacionamento. Principalmente pela influência feminista que as mulheres sofreram em grande medida, de 60 para cá, acima de tudo, elas trazem isso para o relacionamento, e isso é muito disseminado hoje em dia. O ódio contra os homens é uma realidade, o ressentimento também contra os homens é uma realidade, e as mulheres compraram em certa medida essas ideias, e isso influenciou grande parte delas. Muitas mulheres que não são feministas, alguma coisa do feminismo elas pegaram, né? Então aí você tem também a questão das leis, por outro lado, e tudo mais. Eu não sou contra um cara ter um relacionamento. Eu nunca disse assim, não, você tá no meu canal para não ter. Eu sempre falei, cara, o que você quiser pra sua vida que for bom pra você, cara, é você que sabe o que é bom, e eu vou te ajudar no que for. Se tá te dando bem, eu não vou torcer pra um cara que tá no relacionamento, não, se ferra. Ela vai te chifrar, não. Eu falo, cara, espero que não aconteça. Espero que dê certo pra você. Só que o que eu vejo na maioria das vezes é que a circunstância que o cara se coloca no relacionamento não é o que ele quer e não vale a pena, na maioria das vezes. Se ele conseguir, eu acho que ele deve seguir em frente. Aproveitando que você citou esse estudo, é um estudo verdadeiro, inclusive, só que ele revela uma outra coisa também. Por exemplo, beleza, o cara prosperou, se tornou milionário e o casamento fez parte dessa jornada. Quanto a mulher contribuiu? Você acha que ela ganhava mais do que ele? Você acha que ela foi lá e investiu no projeto, na empresa dele, de alguma forma? São casais, nesse estudo eu dei uma lidinha, mas são casais que estavam... Eu não sei se ela ajudou na empresa, mas são casais que estavam juntos desde muito jovens. Então, são casais que meio que cresceram juntos. E aí, não sei se ela... Porque, na minha opinião, mesmo que uma mulher, ela trabalhe em casa cuidando dos filhos e foi o homem lá que cuidou da empresa, ainda assim, ela trabalhou. Ela trabalhou criando a família dele. Mas quanto por cento? Eu não acho que isso deva ser um percentual. Eu acho que se um casal teve um casamento e os dois trabalharam pela família ou pela empresa, o mérito é dos dois. Porque ela fez algo muito grandioso, que foi criar os filhos, enquanto ele estava trabalhando e prosperando por eles. Então, eu acho que quando pensa nesse percentual, já não é um casamento. Não, eu concordo. Não é um casamento. Eu só tô pontuando que nessa pesquisa você mostra que os homens ganham muito dinheiro. É os homens que ganham. Ou então o negócio dele que prosperou, deu muito certo. Mas entrou com a questão do trabalho dele. Por exemplo... um exemplo que o Miguel deu no outro podcast, que foi do Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone se divorciou depois de mais de 30 anos de casado. E aí, beleza, ele pagou o que tinha que pagar lá, a rescisão bilionária, né? Porque, afinal de contas, é o Sylvester Stallone. Só que assim, ele é o Sylvester Stallone. O quanto a esposa dele, que tava junto com ele, digamos que cooperou pro cara ser o Sylvester Stallone. Porque ele seria o Sylvester Stallone, ator, diretor de filmes, enfim, de Hollywood e tudo mais, de uma forma ou de outra. Com ou sem ela. Foi com. Beleza, tudo certo. Mas se fosse sem ela também, esse é o ponto. Beleza, o casamento, o cara chegou lá, chegou no topo, ganhou dinheiro. Mas o quanto a mulher contribuiu? Ela contribuiu ativamente? São poucos. Eu acho que assim, sabe o que acontece? O que eu falo é assim, eu não acho que a mulher tem que sair de mãos abanando. Só que às vezes começa a haver
um sentido torpe do negócio, em que a mulher ela tira uma vantagem, às vezes, numa separação, no divórcio, como você vê desses caras que tem grana, né? Talvez, assim, eu não tenho dados para acompanhar da galera mais de classe média e tal, você ouve muito falar, mas você vê nas notícias o tempo todo acontecendo isso, divórcios bilionários e tal. E eu digo isso, eu falo, cara, ele é o Sylvester Stallone, ele é uma empresa. Claro, a mulher, ela teve uma colaboração, só que eu não acho que ela tenha que sair com um valor tão alto assim numa separação de bens. Eu discordo, sabia? Eu acho que o dinheiro é do casal. Eu acho que independente de quem ganha mais, quem ganha menos, o dinheiro é do casal. Ninguém casa esperando separar. Quer dizer, tem gente que casa esperando separar, mas eu acho que as pessoas com uma boa cabeça não. E eu acho que sim, deveria haver uma divisão igualitária, sim, porque foi uma vida compartilhada, filhos, é tanta coisa e eu acho essa ideia de, tá bom, mas quem trabalhou mesmo? Quem que tava lá suando? Tá, se a mulher tava dormindo e ele tava trabalhando e ela só tava indo no salão de beleza, mas se ela tava cuidando da família dele, isso é uma outra coisa. Claro, no momento que o cara casa, não sabe o que vai acontecer, quem vai ocupar que papel, quem que vai trabalhar mais no quê. Mas eu acredito que se teve esforços igualitários, independentemente do que cada um fez para a família, deveria haver sim essa divisão. Eu concordo com você quando a gente está falando mais na realidade, vamos supor, né? Dos meus pais, por exemplo. Aí eu concordo. Eu acho que nem tem que se falar em valor, em quanto cada um colaborou e tudo mais. Ali tem que ser meio a meio. Começou junto, tá junto há muito tempo. 30 anos também, ou até mais, como no caso do Sylvester Stallone. Só que quando você pega esses caras que são celebridade, que a ascensão é muito discrepante, o Dr. Dre, cara, ele não foi... Nesse nível desses caras não é mais um esforço em comum. É um esforço incomum, na verdade. Não é um esforço em comum, é um esforço incomum. Jeff Bezos, Dr. Dre, Sylvester Stallone, esses caras, o investimento deles na carreira que eles fazem, os negócios e tudo mais, começa a destoar muito para entrar em comparação com o que a mulher tá fazendo na família, mesmo fazendo às vezes, entendeu? Para ela merecer uma parte do que esse cara às vezes fez num negócio com a Apple, como no caso do Dr. Dre, o que o Jeff Bezos fez com a Amazon, entre outros sócios que eles... É um nível... É uma coisa... A realidade desse cara se torna uma realidade separada, o patrimônio que ele desenvolve, na minha opinião. Sim. Então, eu não concordo mesmo assim nesse nível. Mas uma realidade mais para cá, eu acho que sim. Vamos supor assim, beleza, uma vantagem para ele seria o cara ele casar com uma mulher que ganhe mais do que ele. Só que isso não acontece. O que eu não concordo é assim, Gente, o que eu ia falar? Peraí. O que eu não concordo? O que eu não... a precificação, lembrei. Essas coisas, né? O que eu não concordo é assim, o que não é tão legal, na verdade, não é que eu não concorde, mas é que digamos, a mulher, ela casa com um cara e já existe esse nível discrepante muito grande. Por exemplo, ele já é uma estrela e ela nada. Então, ela já tá pegando um homem que ele já tem uma carreira, uma construção ali, algo em torno dele. E aí, ela vai entrar nisso e vai sair, digamos, 2 anos depois, com metade dele. Aí, Sim, entendi. Isso não... Agora, se os dois eram, digamos, perrapados, os dois fizeram uma construção. Tudo bem que ele virou uma estrela, ele explodiu, mas ela teve toda uma construção da vida dela por um outro lado. Eu acho que não tem que ficar olhando. Caso o Messi venha se separar, você acha que é justo ela levar 50%? O Messi? O Messi. Eu não sei quando que eles casaram. Acho que você conhece desde muito jovem. Desde muito jovem. Só que, como eu falei, o Messi ele construiu a carreira dele sozinho. Jogando bola. Tipo, você entende que é complicado, entendo só do seu ponto de vista, mas eu acho que é complicado. Assim, eu não me sentiria confortável de metade seu é meu. Eu não me sentiria confortável porque eu ia achar que era muito mérito dele. Sim. Se eu estivesse nessa posição, entendi. eu achar assim, eu ia me achar uma golpista se eu ficasse com metade dele, porque eu achar que era mérito dele. Sim. Mas eu entendo também que eu não sei o quanto que essa mulher contribuiu como parceira para que ele pudesse estar lá emocionalmente, para que o emocional dele estivesse bom. Eu acho que essa questão de é delicado, olhar concordo. As finanças, o dinheirinho, e você trabalhou isso, você só ficou em casa, e você isso, eu acho bem delicado. Eu acredito muito no casamento acreditando e escolhendo bem a pessoa também. Sim, entendi. Tá bom, acho que a gente você gosta então de passar essa visão pro seu público, assim? Escolher a pessoa certa. Escolher a pessoa certa. A mulher certa. Ser um cara preparado para também entrar no relacionamento. Sim, preparado de não ser ingênuo, preparado de
maturidade emocional e também de saber escolher a mulher. O que eu vejo muito nos homens é que os homens não sabem escolher mulher. Eu vejo muito uma questão de uma ingenuidade muito grande e uma... como eu falei pro Du, né? Passa uma nuvem, parece que na cara deles, quando eles conhecem às vezes uma mulher, e eles já vêm pra mim alunos, falam, Larissa, mas eu tô apaixonado e nem conhece a mulher, sabe? Entendi, o cara tá emocionadão. Ele tá emocionado, concordo. Super. Aí ele acha que qualquer rostinho bonito é a princesa da Disney. E eu tenho uma impressão que as mulheres, elas já são como se tivesse um pezinho mais na racionalidade nessa questão. Um filtro maior, né? Elas avaliam mais habilidades. O cara mais. Uhum. Avaliam, olham se faz sentido, se não faz. O homem, ele é bem lerdo para isso. A mulher, ela desenvolve mais rápido, inclusive por experiência prática, né? Habilidades emocionais, afetivas, sociais e sexuais, hoje em dia, acima de tudo. Isso tem alguns números que apoiam, mas as coisas que eu mais falo são por experiência prática, observando no dia a dia, tal, de ver uma matéria ou outra, coisas assim. E o que eu vejo é justamente isso, né? As mulheres têm mais experiência prática de relacionamentos casuais ou relacionamentos amorosos também, monogamia, do que os homens. Você acredita que as mulheres têm mais experiências práticas? Práticas, sim. Práticas de relacionamento. Você acredita o contrário? Eu acho que é porque a gente precisaria de estudo para embasar isso, né? Sim.